E aí galera da TV Hoje um programa especial, o nosso Café Piba. Estamos aqui recebendo dois grandes mestres, né? E eles vão estar falando sobre o preconceito étnico-religioso e o racial. A gente gostaria aqui de apresentar Vanderlei Vitoriano, né, que é doutorando em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Crítica Cultural pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em Políticas Educacionais, formação livre em Psicanálise Clínica e pós-graduado em Psicoterapia Psicanalítica, licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Ceará. Também recebemos Alda Pereira, que é especialista em Língua, Linguística e Literatura, graduada em Letras com Inglês, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, professora de Português, Literatura e Inglês Instrumental, orientadora de textos acadêmicos. Desde já a TV Hoje agradece a presença de vocês. Desde o início que a gente entrou em contato, vocês aceitaram logo de cara, isso é muito gratificante para a gente. E esse tema é um tema bastante, não complexo, mas é um tema que é pouco falado, né, na sociedade e até nas igrejas. E a gente gostaria de tratar isso com Alda. Alda, apesar de a gente viver num país onde a cultura ela é muito grande, né, de raça, de religião, por que ainda há esse preconceito em relação a raças? Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pelo convite, né, de participar de um debate como este. Né, como você bem acaba de dizer, não é um assunto discutido, pelo menos dessa modalidade, em todas as mídias sociais. O que a gente observa é mais com relação às questões jurídicas, às questões criminais, ou então quando há algum escândalo em que envolve alguma atitude de preconceito racial, com relação a algum artista famoso, né, que este aqui aparece com mais destaque, e muito menos para aquelas pessoas comuns, né, para as pessoas do dia a dia. Então, para responder essa sua primeira pergunta, que eu acho assim muito interessante, perguntar para alguém que está de um ponto de vista que não posso dizer, devo dizer assim, que tem autoridade para falar, mas que é alguém que convive de perto com essa questão, né? Porque eu me identifico como mulher negra, então eu não só posso falar do que eu observo, mas também posso falar do que eu presencio. Então, como professora, mas também como cidadã, eu posso supor que a questão do racismo, ela ainda persiste, em primeiro lugar, por questões históricas, né? É fato, né, que o povo negro presente aqui no Brasil, oriundo de vários cantos da África, vieram para aqui sendo escravizados, então nesta condição, né, para fazer trabalhos forçados. E por conta disto, esse estigma da escravização, né, vamos dizer assim, da falta de instrução, né, de tudo que foi negado com relação à educação, aos direitos básicos, enfim. Então se criou uma ideia, né, de que o negro ele é associado a tudo o que é de ruim no que diz respeito ao ser humano. Né, costuma-se dizer, e até a ciência há um tempo se encarregou também de querer provar, que o negro ele é incapaz, tem uma incapacidade para aprendizagem, que tem tendência para a criminalidade, tem também a tendência para distúrbios psicóticos bem mais acentuados do que os brancos. Então, se a ciência ela se encarrega de disseminar conceitos como este, imagine as pessoas de senso comum, que não têm tanto conhecimento no que elas acreditam. Então, por conta disso, por questões históricas, políticas e econômicas, este racismo ele persiste aqui no Brasil e de uma forma muito mais cruel do que em qualquer outra parte do mundo, porque o racismo aqui ele é velado, né? As pessoas não admitem que tenham, né? A primeira ato de defesa é que não sou racista, não. Então, imagine você, se a gente tem na nossa luta diária adversários e até mesmo inimigos, é muito complicado você armar suas estratégias de defesa para um inimigo que não se revela como seu inimigo, mas se revela como um amigo.
Então, o tapinha nas costas, ou dizer que você é gente boa, ou dizer que você é negro, mas tem uma alma branca, né? Parece passar uma mão pela cabeça de muitos negros que acreditam que isto é uma atitude cordial, mas que no momento eles entendem que na hora em que for preciso passar da porta para dentro de determinadas pessoas e de algumas instituições de trabalho, aí ele vai saber que ele é negro, porque vai ser dito, pronto, até aqui você pode ir, mas até aqui não. Então, na minha opinião, o racismo, ele persiste na sociedade brasileira, principalmente por essas questões. A próxima pergunta vai para a Vanderlei Vitoriano, sobre o preconceito religioso. A que se deve, qual a importância de uma instituição religiosa não entrar do preconceito religioso, e qual o papel da sociedade dentro disso? Na verdade, assim, eu quero fazer aqui um link com a fala de Aldo, né, em relação a essa questão do preconceito racial. E, na verdade, essas temáticas elas estão imbricadas, elas não estão dissociadas. Há toda uma relação de aproximação entre a questão religiosa, entre a questão política, entre a questão racial também, de gênero, né? A questão de gênero e religião, isso está imbricado porque dentro do processo de formação discursiva, né? Da produção do que se entende por cultura, é percebido historicamente, né? É percebido historicamente que há toda uma formação religiosa que busca validar, assim como a ciência, ela valida esse lugar do preconceito racial. A religião também, ela tem essa função, ela vem com essa função, ela vem com a função de validar esses processos, né, de formações simbólicas, né, de uma produção simbólica, para determinar o espaço classificatório racial, né? Porque às vezes há o discurso do ponto de vista biológico que só existe uma raça, a raça humana. Mas vamos pensar do ponto de vista sociológico, né? Do ponto de vista do discurso, da cultura, daquilo que é produzido na mente das pessoas como verdade, né? A ciência ela vem para afirmar isso como verdade, afirmar esse discurso como verdade. A verdade é que o negro ele está nesse lugar de inferioridade, de que o negro está no lugar da animalização, né? Criaram, né, toda uma formação epistemológica uma afirmação tal de que coloca o negro no lugar de inferioridade, de capacidade em relação à raça branca ariana, né? Sob sua perspectiva eurocêntrica. A religião ela entra aí também, a religião ela entra para afirmar esse lugar. A religião branca, cristã, ela vem para afirmar esse lugar, para colocar esse lugar também na perspectiva classificatória. Isso é bem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma formação colonial, né? Vamos dizer, inglesa. A formação das igrejas batistas norte-americanas, protestantes, da formação protestante norte-americana, é marcada por esse discurso da inferiorização do negro, da classificação do negro, da animalização do negro. Principalmente quando se trata da questão religiosa que se dá no espaço da região do Texas, né, dos Estados Unidos, onde os negros eram obrigados a submeterem a serviços pesados de escravização e também da negação de seu espaço de conquista da sua identidade humana, né, enquanto ser humano. Então é importante a gente pensar sobre isso, e a religião ela afirma esse lugar também do preconceito. E no Brasil ainda existe, claro que existe isso. Nos Estados Unidos foram criadas as galerias que parecem ser que hoje tem uma outra configuração, mas a configuração inicial das galerias feitas nos templos religiosos era para separar, né, uma visão de separação, separar os negros dos brancos. Os brancos ficavam no lugar ali, ficava na parte do auditório, na parte de baixo, e os negros ficavam nas galerias. Ou seja, tinha que ter exatamente esse processo de segregação social, de segregação religiosa. E a afirmação também de um Deus branco, né? A ideia que nós temos é que Deus ele é branco, é que Jesus Cristo ele é
aquele Galileu branco dos olhos azuis, né? Na verdade, o Galileu era realmente um grande contrassenso pensar um Galileu branco dos olhos azuis, não é isso? Dos cabelos encarados. Então, eles criam toda uma caricatura onde coloca Jesus e o branco no lugar da supremacia, né? No lugar da superioridade e colocando o negro em detrimento a essa realidade também da fé. Então a fé, ela é utilizada, o discurso da religião, ela é utilizada como um discurso de afirmação de uma cultura branca, de fundamentação branca e de formação branca e de supremacia branca. O nosso país ele é rico em cultura, a cultura negra ela é bastante ampla, bastante grande, só que ela é pouco estudada. Desde as escolas, elas não passam toda essa amplitude, toda essa cultura. E para você, o que se deve a isso? Por que não é passado realmente toda a história, toda essa amplitude toda da cultura racial, da cultura negra? Então, Vanderlei acabou de falar da religião, que é um outro espaço de poder, né, e que marca também território, né, de como se vê o branco, como se vê o negro. Na escola, na educação também não é diferente. Né? Para a gente ter uma ideia, a nossa educação é toda pautada no modelo europeu. Né? Então, já diante disso, a gente já começa a ter algumas suspeitas. A gente tem uma lei de diretrizes e bases, né, da nossa educação que prima pela igualdade de educação, da igualdade de direitos. Nós temos, além disto, os teóricos da educação que embasam a educação brasileira, que são teóricos alemães, franceses, a exemplo de Jean Piaget, Vygotsky, enfim. E, diante disso, nós temos aí uma população negra que não, por coincidência, pertence à classe menos favorecida da sociedade, onde a sua maioria está nas escolas públicas, que nós conhecemos bem qual é a realidade, onde a educação, o ensino de qualidade não está por ali, infelizmente não está por ali. Então, neste sentido, mesmo nesses espaços onde a classe negra está presente, elas têm ali como um espaço de confirmação de que eles são à margem, de que eles não fazem parte do processo de desenvolvimento deste país. E a gente vê bem marcado no estudo das disciplinas, no modo, muitas vezes, como os professores eles conduzem o conteúdo, os próprios livros didáticos, né? Quem que a gente tem, quem são os personagens que nós temos nos livros didáticos que representam a população negra, né? Que mostram as suas outras perspectivas no campo da ciência. Se nós formos pesquisar, nós temos muitos negros aí no campo da ciência, da física, da química, da literatura, que é a minha área em particular. A gente tem não só Machado de Assis como um ícone, mas dentre outros autores negros, como a Conceição Evaristo, que é uma escritora, vamos dizer assim, mais discutida, né, na atualidade. Enfim, então estes personagens nós não vemos nos livros didáticos. O que a gente encontra lá é o negro nas condições subhumanas, na condição de miséria, né, ocupando lugares subalternos, e isto disseminado pelos livros didáticos, pelos professores, né, e legitimados por toda a organização educacional, só leva infelizmente até o próprio negro acreditar, cair neste ponto de que aquele é o seu lugar. Né? Então, isto disseminado desde os primeiros anos de escola até a universidade, então acaba promovendo, né, no inconsciente coletivo, vamos dizer assim, se me permite falar desta maneira, no inconsciente coletivo aqui da população brasileira, né, de que no que diz respeito ao campo da educação, o negro ele não é visibilizado, parecendo até que este terreno, né, o da educação, o do educar-se, não pertence também a esta população e que o Estado não tem nenhuma responsabilidade com isto. Então, infelizmente, é também neste terreno o da educação e de uma maneira bem forte, assim como na religião, que os preconceitos eles se legitimam, as separações elas acontecem, infelizmente. Nesse sentido aí, Alba, é importante a gente pensar daquele
aquilo que foi até discutido por um filósofo chamado Guattari, né? Quando fala sobre processos de subjetivações, de subjetividade singular, né? Ou seja, o que ele vai chamar de subjetividade singular é exatamente aquilo que é produzido como lugar da diferença, né? Esse discurso do diferente. O negro é colocado, ele está no lugar da subalternidade, e esse lugar da subalternidade adquire uma ativação, né? E qual é o lugar da singularidade que nós encontramos no espaço midiático? É muito restrito, não é isso? Qual é o lugar para a subjetividade singular no âmbito da religião? Através do ensino religioso. Você observa que dentro do ensino religioso, por exemplo, existe um fator na educação, na famosa escola bíblica dominical, quando a criança ela foi formatado todo o ensinamento religioso com fundamentação na branquitude. Por exemplo, se canta na literatura e na música, se canta a musiquinha para a criança que o meu coração é negro, mas Jesus veio e tornou branco, Jesus veio e limpou meu coração, porque meu coração era negro. Onde é que está colocando aí? O lugar exatamente do negro, é o lugar daquilo que é ruim, no lugar do pecado, no lugar da transgressão. O negro como transgressor, como aquele que transgride. O branco como aquele puro que vem, né, que vem se colocar na posição da regeneração, da pureza, da beleza, entendeu? Então há toda uma questão de produção aí discursiva, estética, que vem exatamente disseminar essa ideia do preconceito através das músicas religiosas que são ensinadas. E é importante nesse momento que a própria, vamos dizer assim, os espaços religiosos repensem sobre essas questões, que é a questão de afirmar os preconceitos através da música. O preconceito racial ele é afirmado através da música, ele é afirmado através de uma teologia da branquitude. A teologia da branquitude, onde vai no contraponto da teologia negra. Vamos pensar na teologia negra? Será que não é possível a gente pensar numa formação teológica onde se perceba aquilo que está na subjetividade negra e que também afirma esse lugar do negro como valor, como lugar de valor, lugar de representação e também lugar de desenvolvimento da sua espiritualidade? Então, é como se a espiritualidade branca fosse a espiritualidade perfeita. Então, eu tenho que tirar meu coração negro, Jesus vem, limpa o meu coração, tira o negro e bota o branco. O branco é o lugar realmente do privilégio, é o lugar da santidade, da pureza. E o negro é o lugar da perversão, da destruição, entendeu? Da condenação, do inferno, né? E é o lugar da endemonização. O negro ele é endemonizado, o branco ele é celestializado, se é que eu posso utilizar esse neologismo, né? É isso mesmo. Então aí refere a pergunta dele só para reforçar. Então aí a gente pode ver como que então, essa questão do preconceito, a questão do racismo, ela dificilmente, né, e eu vou dizer isso com muita tranquilidade, sairá da nossa sociedade, porque assim, da sociedade brasileira, que é a que nós estamos discutindo no momento. Né, uma vez que nós temos os espaços de poder, né, que são transparentes, sabe, que são espaços fortes, né, que continuam ainda disseminando, né, esse tipo de ideia, né, separatista. Então dificilmente eu vejo aí uma possibilidade de uma reversão, pelo menos a curto prazo, sobre isso. Porque os espaços que aqui eu falo, que nós falamos aqui, é o espaço religioso, a educação, né? Nós estamos tratando até aqui o momento, e vamos colocar mais à frente outro espaço, a academia, a universidade, que é responsável por isso também, né? Então fica complicado, né, esta questão de a gente ganhar muito isso no discurso, porque isso está muito mais entranhado, né, na mente das pessoas do que nós próprios imaginamos, né? Então, aí, sendo assim, acredito que no avançar do debate a gente possa dizer que, a despeito de toda essa dificuldade que eu estou dizendo, mas existe uma resistência. E se nós estamos até aqui hoje é porque existe uma resistência.